Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, gente, segundo o Papa Francisco, líder da Igreja Católica, a homossexualidade não é crime, mas é pecado. Bom, segundo Francisco, é necessário distinguir a ideia de crime e pecado no caso da homossexualidade, disse ele. Não é crime, sim, mas é pecado, afirmou. Também é pecado não ter caridade uns com os outros, acrescentou ele. Bom, vamos lá. Francisco diz que é necessário distinguir a ideia de crime e pecado no caso da homossexualidade. Não, querido, não só no caso da homossexualidade. Pecado é só um conceito criado por homens como você para controlar seus rebanhos. Já crime são transgressões imputáveis da lei penal por dano ou culpa, ação ou omissão. Mas, como bem destacou o pesquisador Walter Silva, para o senso comum, pecado é equivalente a crime, né? E as leis que criminalizam a homossexualidade surgiram sob influência do conceito de pecado, ou seja, de algo que desagrada e desobedece regras divinas. Resumindo, essa mitologia é responsável direta pela criminalização da homossexualidade no mundo. Não podemos também esquecer que ainda existem 67 países no mundo onde a homossexualidade é criminalizada, em alguns deles com pena de morte, inclusive, né? Em vários deles também, só a homossexualidade masculina é criminalizada. A declaração de Francisco é uma pegadinha. Ele afirma que não é crime para logo em seguida dizer que é pecado, sabendo que a maioria dos cristãos percebem um como sendo o outro, ou seja, é um argumento circular, um ardil, o que confirma o que eu sempre disse, né? Francisco é muito mais perigoso do que o falecido Ratzinger. Entretanto, a declaração de Francisco não muda o fato de que, pelo menos aqui no Brasil, heterossexuais cristãos ou não, terão de se conformar com o fim da supremacia e dos seus privilégios. Terão de obedecer às leis e respeitar nossos direitos. Terão de aceitar o fato de que temos exatamente os mesmos direitos que eles sempre tiveram, incluindo aí o casamento e as demonstrações de afeto em público. Como já bem disse o escritor João Ximenes Braga, você pode ser conservador e barrar leis no Congresso, fazer passeatas pela família, dizer que o mundo está acabando, que Deus vai punir a todos, não tem importância. Não passa de registro de fofoca. Ninguém vai deixar de deitar com quem quer. Pode até deitar escondido ou demorar a criar coragem, mas vai deitar. Deitar e suar e trocar saliva e outros fluidos que, com sorte, ficarão na camisinha. E você pode achar isso nojento, mas não tem importância, pois a sua opinião e o seu julgamento sobre a sexualidade alheia não tem importância, porque é alheia. Se é alheia, é do outro. Se é do outro, não é sua. Não sendo sua, não vai mudar por sua causa. Você pode ser deputado, crente ou padre pit boy, pode ser simpatizante ou skinhead, pode ser presidente do Irã, grandes coisas, azar o seu. A sexualidade alheia continuará a não ser da sua conta. O pessoal vai continuar deitando e suando, trocando salivas, enquanto você desperdiça os seus perdigotos, uivando indignação pelas esquinas. Aí, numa desesperada tentativa de não admitir que seu julgamento moral é inútil, você joga uma bomba. Você pode até matar alguns indivíduos, ferir outros, emperrar a vida de muitos, vãs tentativa de ter importância, pois não vai jamais impedir que o mundo gire, a lusitana rode e as pessoas se deitem com quem quiserem, como quiserem. Seu julgamento moral e sua opinião, quaisquer que sejam, serão para sempre da mais profunda desimportância. Portanto, queridos héteros cristãos, aprendam a lidar com a realidade ou assumam as consequências legais disso, né? É simples. Agora, uma coisa que eu fico me perguntando é como é que os gays cristãos lidam com esse fato, né? Com esse tipo de declaração, sabendo que o que eles fazem para a sua crença, para aquilo que eles seguem, para aquilo que eles creem, é errado, né? Ser o que eles são é errado. E vejam,
Muitas outras coisas são pecado também, né? Como roubar, como matar, mas todas essas coisas são escolhas. A homossexualidade não. Então deve ser muito triste ser um gay cristão, por exemplo, ou uma lésbica cristã, né? Sabendo que a sua existência, o fato dele existir, é errado para aquilo que ele crê, para aquilo que ele dedica um bom tempo de sua vida, né? E de suas energias. Que triste deve ser um gay cristão. Bom, mas enfim, o que eu sempre disse lá desde o começo, quando Francisco assumiu o seu papel aí de líder da Igreja Católica, é que ele era realmente mais perigoso do que Ratzinger, porque o falecido, pelo menos, ele era mais claro, ele pelo menos era mais direto. Francisco usa desses ardis, né, dessas armadilhas, dessas ladeiras escorregadias, né? Ele é escorregadio, ele vai ali abrindo caminho de maneira bem suave, mas ele acaba chegando no caminho que é nos criminalizar de certa forma, né? Ele, ao mesmo tempo que diz que não é crime, ele diz que é pecado, sabendo que para os cristãos isso é quase a mesma coisa. Bom, queridos, era isso. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de divulgar o canal, compartilhar os vídeos, né? Aquelas coisas que a gente já vem falando já há algum tempo, e também não esquecendo que o canal precisa de vocês. Tá bom, queridos? Um beijo e até o próximo vídeo.